E aí, pessoal, eu sou Saor Lucena e hoje nós vamos analisar a música Ele É, do Juliano Som. E se você quer ver mais conteúdo como esse aqui no canal, então se inscreva aí e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum vídeo novo do Evangelho em Questão. Além disso, deixa aí o seu feedback por meio do like e também do comentário para sabermos o que você está achando, além de deixar também recomendações de músicas para analisarmos e outras ideias para colocarmos em prática aqui no canal. E se você quer nos acompanhar mais de perto, nos siga nas redes sociais e também no nosso grupo do Telegram, cujo link está aqui na descrição. E para analisar essa música, normalmente eu teria aqui comigo o Clayton Kenan, que é o principal responsável pelo quadro No Tom das Escrituras, né, que você já conhece aqui do canal. Mas como a pandemia faz essas coisas com a gente, nós tivemos que dar um jeito, inventar soluções, e é por isso que ele também aparecerá aqui no vídeo, mas não ao meu ladinho, e sim só no lado da câmera aparecendo aí para vocês. Não é não, Clayton? Pois é, porque a gente fez de tudo, mas não tem jeito, vai ter que ficar aqui aparecendo a divulgação do aplicativo para vocês. Mas vamos lá, vamos começar falando da música. E, Clayton, fala aí da parte técnica sobre quem é que fez, sobre CD, esse tipo de coisa. Apresenta um pouco aí pro pessoal. Muito bem, essa canção foi lançada dia 24 de abril nas plataformas digitais e, como o Saul já disse, é do Juliano Som. É a quarta música de um projeto chamado Tudo Novo que Juliano Som está fazendo com a Sony Music. Então, você pode acompanhar aí nas plataformas digitais esta canção. Em becos procurei, por vil caminhos eu andei, buscando mais prazer, algo pra me satisfazer. E vamos então começar a falar da letra dela, que esse é o nosso principal propósito aqui no Tom das Escrituras. E ela começa dizendo: em becos procurei, por vil caminhos eu andei, buscando mais prazer, algo para me satisfazer. Em círculos vaguei, de novo eu procurei. O que é que nós poderíamos dizer sobre esse início da música? Bom, a gente pode começar dizendo que essa é a vida de um não regenerado, né? Você buscar prazer em si mesmo ou nas coisas, você vagar por aí buscando coisas, buscando prazeres, buscando satisfazer a si mesmo. Então, eu creio que faz sentido o autor dizer essas coisas quando se refere a alguém que ainda não foi regenerado. E é bom você pontuar assim, ainda não foi regenerado, porque isso não é um discurso exclusivamente de alguém que não é salvo, que não é eleito. Não é esse o ponto. Pode, inclusive, é uma manifestação, na verdade, do que ele está cantando aqui, de um eleito, de alguém que foi salvo. E é o que Efésios 2 vai descrever também sobre a nossa vida antes da regeneração. Efésios 2 diz lá, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa é uma descrição de todos, todo mundo em algum momento está nesse ambiente, está nesse andar, procurar sem saber o que, tentando se saciar, mas sem conseguir. Mas o que é eleito, em algum momento ele é regenerado e tem uma transformação. E eu acho que ele cantou bem esse início de música aqui. Exatamente, não faz mal nenhum para nenhum de nós nos lembrarmos das coisas que fizemos no passado. Isso até mesmo faz com que nós valorizemos ainda mais a salvação que encontramos em Cristo Jesus e somente nele. Isso faz com que entendamos o quão fútil era a nossa vida antes de Cristo Jesus entrar nela. Então faz parte e faz muito bem também a gente se lembrar de como vivíamos outrora, né? E a música, ela vai continuar dizendo o seguinte: eu não sabia, mas tudo que eu queria era você, só você. E no profundo, aquilo que faltava era você. Ele é o que todos procuram no dia ou na noite. Ele é o prazer tão desejado, o amigo inesperado. Bom, a gente estava conversando aqui um pouco e essa busca que o ser humano faz, mesmo às vezes sem saber, é algo que João Calvino já disse antes, né? Aquele famoso sensus divinitatis, né? O senso da divindade que Deus colocou no coração de cada ser humano para que o busque. E a verdade é a seguinte: todo ser humano adora alguma coisa, adora alguém. Até porque a idolatria, a adoração não é necessariamente você se ajoelhar, estender as mãos e fazer esse tipo de culto. É a dedicação do seu tempo, o seu
seu serviço. E realmente, por causa de toda a natureza pecaminosa do ser humano, vivemos em um mundo onde todos caem em idolatria em algum momento por alguma coisa, ou na verdade o tempo todo, ainda poderíamos colocar assim. E o que é interessante da gente pegar daí também é que essa sede por Deus, que é justamente caracterizada porque Deus marcou em nós a sua existência, para que tanto saibamos que ele existe, como também tenhamos sede por ele, ela é muito bem referenciada por uma frase do Dostoiévski que diz: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Nós falamos muito essa frase, muitas pessoas usam realmente, de que nós temos um buraco no coração que só pode ser preenchido por algo que é infinito. E o único que é infinito é o Senhor. Então, essa música, mais uma vez, é feliz em acertar esse ponto aqui, em descrever a futilidade da vida do homem que busca um propósito e não encontra, busca prazer na vida e não encontra, porque realmente não vai encontrar em nada dessas coisas pequenas, mas em Deus ele encontra e ele tem o seu prazer realmente saciado. Isso, e o versículo que deixa claro tudo isso é de Romanos 2, 14 e 15, que dizem assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, há uma consciência e há isso no coração do ser humano. Mesmo aqueles que dizem reconhecer a Deus como Criador e Senhor, e aqueles que não dizem reconhecer a Deus como Senhor e Salvador. E justamente esse versículo que o Cleiton citou, junto também com o que Paulo fala em Romanos 1, mostra muito sobre a revelação de Deus, tanto no coração do homem como também na natureza, quando diz lá em Romanos 1,19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, encucando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o homem, ele tem um conhecimento de Deus, porque Deus se revela pela revelação geral, a revelação na natureza, mas ele acaba idolatrando a criação e buscando na criação o seu prazer, ao invés de fazendo as coisas em si mesmo da criação o fim, ao invés de buscar na fonte delas o seu prazer e o seu descanso. Outro texto que exemplifica muito bem isso é quando Paulo vai confrontar os gregos quanto à adoração de variados deuses que eles tinham. Inclusive, eles denominavam um deus chamado desconhecido. Ou seja, há esse ímpeto no coração do ser humano em adorar, em servir. Então, o que o autor diz na canção é: eu não sabia, mas o que eu queria, o que eu sempre quis era você. Nós não vamos entrar... Era o Deus desconhecido até então, né? Isso. Eu não quero entrar muito no aspecto desta palavra você. Às vezes é bastante polêmico, né? A gente colocar nas canções quando nós estamos falando a Deus e tratando ele como você. Mas a verdade é que, na essência do que o autor está dizendo, faz sentido, porque o que o homem sempre está buscando mesmo é adorar alguém ou alguma coisa. E ele só vai ser satisfeito total e plenamente quando ele adora a Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas. E na verdade ele completa ainda falando, né? Mas tudo o que eu queria era você, só você, e no profundo aquilo que faltava era você, aquilo que faltava para preencher o coração. Eu não sabia, mas tudo que eu queria era você, só você. Mas aí vem outra parte que é onde eu acho que temos um texto mais complicado. Ele fala assim, né? Ele é o Deus apaixonado, o amor inexplicável. Ele é o tesouro encontrado, o fim não imaginado. É principalmente nessa primeira oração que eu encontro o problema dessa canção, quando ele diz: ele é o Deus apaixonado. O que o autor, o que o cantor provavelmente queria passar aqui é a ideia de que Deus realmente ama os seus e ele vem até eles, ele cuida deles, ele deu seu filho
por eles. Mas o problema é a palavra apaixonado. Tanto na nossa cultura, como principalmente nas escrituras, essa é uma palavra que não tem um bom valor para expressar o que nós queremos dizer com o amor de Deus. Na nossa cultura, paixão é algo ardente que você perde o controle e que dá e passa. E nas escrituras, paixão, estar apaixonado, apaixonadamente, tudo isso tem a ver com uma inclinação pecaminosa, um desejo desequilibrado. Nunca é colocado como do homem para Deus ou de Deus para o homem. Somente em coisas de idolatria, em pecado que precisa ser refreado. Então, por isso, eu creio que aqui o autor deveria ter escolhido outra palavra. Mas talvez seja uma intenção de fazer uma rima ou algo assim. Eu sei que eu não gostaria de cantar essa palavra numa canção ao Senhor. Isso, e tirando essa palavra apaixonado, a continuação é boa, né? Porque ele vai dizer o amor inexplicável. Realmente, o amor de Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, que é difícil explicar um ser do tamanho de Deus, com a glória de Deus, amar pessoas tão pequenas e miseráveis como nós. Então, realmente, nesse sentido, o amor de Deus é inexplicável. O autor ainda vai dizer, ele é o tesouro encontrado. Nós ainda falaremos um pouco mais sobre isso no final da música, mas quando encontramos o Senhor, ele é o bem mais valioso que podemos ter. Inclusive, nós devemos deixar tudo que temos ou que somos ou que pensamos ter e ser para que encontremos esse tesouro. Então, nesse sentido, realmente Deus é o tesouro encontrado. E no finzinho aí ele vai dizer o fim não imaginado, né? A gente entende que o fim deve ser a questão de propósito, né? Nós não imaginamos o quão maravilhoso será o fim, o propósito de todas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que ele alcançou e que foram encontrados por ele. A vida eterna é realidade, nós a experimentaremos no fim de todas as coisas, mas a verdade é que nós não imaginamos o quão bom será estarmos com Deus eternamente. Após isso, o cantor diz, aquele que o encontrar terá descanso eterno, aquele que provar do seu pão. Aqui parece que temos uma referência a João 6, quando Jesus vai dizer tanto que ele é o pão da vida, que daquele que as pessoas devem se alimentar para não terem mais fome, para terem a saciedade verdadeira, ou seja, terem, enquanto estavam ali em busca do seu prazer, terem agora o seu prazer realmente saciado. E também fala aqui que aquele em quem terá descanso eterno, ou seja, apontando para a vida eterna, que Jesus diz justamente em João 6, que todo que vem a ele tem a vida eterna. Então, essa é a mensagem de que em Cristo temos a salvação, a vida eterna com o Senhor. E o que acontece com aquele que provar do pão vivo que desce do céu, que é Jesus? A música vai dizer o seguinte, nunca mais será o mesmo depois do seu amor, e o cantor aproveita para dizer, nunca eu fui o mesmo depois do seu amor. Essa é a realidade. Nós vimos aqui que o autor coloca o que ele era antes, o que ele encontrou sem imaginar, sem esperar, mas Deus foi sempre aquilo que faltava para ele. E o que acontece com as pessoas que encontram este amor, que são alcançadas por este amor, é justamente mudarem, se transformarem. Porque a Bíblia vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que tem um encontro com Cristo Jesus, nunca mais será o mesmo. É isso aí. E é justamente o que ele fala no final da música também, quando ele fala, aquele que o encontrou e tudo vendeu para ter-te, nada eu tenho que me prenda a outro amor. Ele fala sobre uma mudança de ação que se opera no coração do homem ao encontrar o seu tesouro perfeito, que ele já diz nas partes passadas da música, que é o próprio Senhor. E aqui no finalzinho ele parece fazer uma referência à parábola do tesouro perdido e da pérola, quando ele fala, como aquele que o encontrou e tudo vendeu-te
vender-te, vendeu para ter-te. Ou seja, como a parábola vai falar, que quando o homem encontrou ali aquele tesouro no campo, encontrou a pérola perfeita, ele foi lá e vendeu de tudo para poder adquirir aquele tesouro, porque ele sabia que tudo que ele tinha era nada comparado a estar próximo, ter aquele tesouro para si, ou seja, ter ao Senhor é muito melhor do que qualquer outra coisa que possamos ter. Devemos estar dispostos a abrir mão de tudo por Ele, porque tudo é nada diante da grandeza de Deus. E passando para a parte das análises que nós fazemos aqui nos quadros no Tom nas Escrituras, vamos falar um pouquinho sobre o arranjo. O arranjo desta música é logicamente uma produção belíssima, contando aí com Juliano Som e sua banda e a produção da Sony Music. Então, nada a falar sobre a produção, mas parece-nos uma canção um tanto quanto perdida em relação às suas estrofes, coro e ponte. Não é uma melodia tão simétrica, se podemos dizer desta forma. Portanto, não é uma canção que seja tão fácil de assimilar para que, ao ouvir uma, duas vezes, a pessoa já saiba cantar certinho cada parte desta canção. Sobre o quesito bíblica, a gente pode dizer que, em geral, essa música é muito bíblica. Nós vimos várias passagens que podem ser citadas aqui como base para a mensagem cantada. Contudo, o único detalhe que não se encaixa muito bem é a palavra apaixonada como referência ao amor de Deus, do qual já falamos. De resto, parece muito bom. Inclusive, se você tem alguma sugestão para a gente trocar esta palavra apaixonado por outra palavra que se encaixe na melodia, deixe aí nos comentários para a gente ver qual a sua sugestão. Partindo para o momento litúrgico, o que a gente pode dizer é o seguinte: por conta desta palavra apaixonado, que tem um entendimento ruim na nossa cultura e também biblicamente, e também por conta que o cantor está se dirigindo a Deus como você, nós entendemos que não é uma música propícia para o culto público. E como eu já disse, o arranjo também não é de tão fácil assimilação para a congregação. Então eu sugeriria que você cantasse, ouvisse essa música no seu momento devocional particular, que aí com certeza pode ser bom, até por ser uma música de cunho tão pessoal e individual, pode edificar muito aí a sua vida no seu momento devocional particular. Ela é uma boa canção, então nesse sentido, recomendamos. Então se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário, também compartilhe para que mais pessoas possam assistir esses vídeos e também não esqueça de ver todos os outros vídeos do Evangelho em Questão como um todo. É isso aí, Valeu! Valeu!